Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Eu sou o DJ Jair, mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. E hoje é quarta-feira, dia 7 de abril, e o Evangelho de hoje está em Lucas 24, de 13 a 35. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Nós vemos aí os 2 discípulos que iam caminhando para Emaús, né?
e discípulos bem próximos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo começou a caminhar com eles e eles não reconheceram Jesus. E Jesus falava para eles tudo o que a palavra de Deus falava sobre o Messias, sobre tudo o que ia acontecer, né? Que tudo aquilo deveria ter acontecido. E Jesus fala com eles que eles são lentos para entender as coisas, né? Jesus caminhando com eles, falando com eles, o coração ardia, mas eles a ficha ainda tinha caído. E quando eles chegaram, Jesus fez de conta que ia adiante, eles convidaram Jesus, e Jesus, ao partir o pão, eles reconheceram Jesus, e aí a ficha caiu, e Jesus desapareceu diante dos olhos deles. E eles imediatamente voltaram correndo, 11 quilômetros à noite, correndo perigo, risco de vida, para falar para os outros. E quando ele chega lá, eles comprovam que Jesus Cristo já tinha aparecido. Aí eles têm a certeza que Jesus Cristo ressuscitou. E vendo esta palavra, a gente hoje, nós como discípulos de Jesus Cristo, nós temos que ter consciência que Jesus Cristo caminha conosco. Ele está conosco a todo momento. A gente sabe que o nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo, está no meio de nós, e Ele caminha, assim como Ele caminhou com os discípulos de Emaús, Ele caminha conosco no dia de hoje. E possamos ter essa certeza. Jesus Cristo, Ele caminha comigo, Ele caminha com você, Ele caminha conosco. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.